Hoje o nosso passeio pelas divisas continua. Nós saímos do sul do estado e chegamos até a Zona da Mata, na cidade de Rio Preto. O Rio de Águas Escuras nasce na Serra da Mantiqueira. Ele abre caminho pelas montanhas fechadas pela Mata Atlântica. Em alguns trechos, a floresta parece se debruçar sobre o leito. E ele segue manso e caudaloso o Rio Preto. Por onde passa, separa dois estados, mas são as mesmas águas que unem povos. Mineiro e fluminense, aqui essa terminologia ela não existe. Porque ela não existe na prática. A união é tão grande que não há essa diferença de mineiro e fluminense. Fluminense é aquele que nasce no estado do Rio, ótimo. Mineiro é quem nasce em Rio Preto, porque faz parte do estado de Minas Gerais. Como é que você vai delimitar um espaço geográfico, uma terminologia, se ela não existe aqui? A grandiosidade nossa é não termos essa terminologia. A nossa felicidade, a nossa fraternidade não permite em nenhum momento que se separe quem é de Rio Preto, quem é mineiro, quem é fluminense. E essa ligação entre as pessoas vem do Brasil colônia, época em que essa era uma região de passagem do ouro que ia de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Assim, o Arraial foi formado, terra que acolheu viajantes, índios, escravos, senhores de posses, todos juntos ajudaram a construir a identidade do lugar. A cidade tranquila tem hoje cerca de 6.000 habitantes. Ainda preserva casarões no estilo colonial, alguns sobrados que resistem ao tempo. Um dos mais antigos é onde funciona a Câmara Municipal, bem na esquina da Rua Larga. As paredes são de pau a pique, que é uma construção de madeira e barro. Tanto as fazendas de café quanto as moradias do vilarejo era toda de pau-a-pique. O pau-a-pique, na região mineradora, era feito de madeira roliça, com taquaras de bambu e amarrada com tiras de couro. O pau-a-pique dessa região do Vale do Paraíba era feito de coqueiro, com ripas de coqueiro e pregadas com prego de ferreiro, cravo de ferreiro. E depois eram barreadas. A herança arquitetônica não está apenas nas casas de janelas de madeira e vidraças coloridas. Bem no meio da cidade, esse paredão guarda histórias do período da escravidão. Ele foi cuidadosamente erguido pedra sobre pedra. O paredão também ele foi construído para servir uma espécie de ponte a fim de diminuir o peso das grandes pedras que eram arrastadas até o segundo andar, a parte mais alta da matriz, que se localiza próximo. E foram os escravos que também construíram a Igreja do Rosário, do final do século XVIII e bem ao lado da matriz de Nosso Senhor dos Passos. Ela começou a ser erguida em 1835 e levou 25 anos até ficar pronta. Tem influência barroca, mas foi terminada no estilo neoclássico. A planta baixa dela foi no estilo barroco, com alguns elementos arquitetônicos no estilo barroco também. E com o falecimento do arquiteto, quando estava sendo construída, veio um novo arquiteto e modificou toda a planta, já fazendo o término da obra no estilo neoclássico. A característica do neoclássico são as portas arredondadas, o arco das portas, e essa rosácea em cima, formando os vitrais das portas. Isso é uma influência francesa, trazida para o Brasil, no período do café. E andando aqui do lado, a gente percebe que a lateral é totalmente diferente da frente, que é mais arredondada, né, Marcos? Com certeza. Esses arcos, eles se assemelham a cangas de boi, que foi desenvolvido na Holanda e trazido pelos portugueses no período colonial, na época do Barroco. E aqui a gente também percebe que a igreja foi construída voltada para a serra, ou seja, para Minas Gerais, né, Marcos? Isso. A família construtora da igreja, eles eram oriundos de São João del Rei. Por isso, a igreja ficou voltada para Minas Gerais. E essa fachada? Essa fachada foi feita, seguiu o projeto original da construção, e ela foi feita para quem chegasse da corte, que era o Rio de Janeiro, deparasse com ela de frente. Uma construção grande, né? Bem imponente para a época. Bem imponente para a época.
assim como quem chegasse das Minas Gerais via a frente principal no estilo neoclássico. E aqui atrás uma outra frente. Aqui atrás outra frente. É uma das poucas igrejas no Brasil que tem duas frentes. Em meio às montanhas e tão vulnerável, a cidade precisava de uma fortaleza e ela foi erguida. Restaram ruínas, é a conhecida Casa de Pedras. E os bandeirantes tinham por costume, em região de divisa, construir fortificações a fim de descanso e de protegê-los contra o ataque dos índios. Aqui na região habitavam os índios coroados. Então, muito provavelmente, essa construção originalmente era um fortim Bandeirantes. E pelas pesquisas e levantamentos que nós fizemos em Minas Gerais, com esse objetivo e nesses moldes, só existe mais uma em Minas Gerais, que é o Fortim Bandeirante de Entre Rio de Minas, na microrregião de Conselheiro Lafayette. Rio Preto era o caminho mais perto entre as Minas e o Rio de Janeiro, onde ficava a coroa portuguesa. Mas não era oficial. Talvez por isso o contrabando tenha sido muito grande. E por essas terras passaram muitos viajantes. Talvez o mais famoso deles tenha sido o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire. Ele viajava pelo interior fazendo um levantamento da flora do país a pedido da família real. E passou por aqui 3 vezes, registrou tudo em livros. A ponte por onde passei é de madeira e mede 150 metros de comprimento. Até então eu vinha viajando através da província do Rio de Janeiro. Mas ao passar para a margem esquerda do Rio Preto, já me encontrava na de Minas Gerais. Não foi sem uma certa emoção que me vi de novo nessa terra hospitaleira, onde havia permanecido durante 15 meses e onde tinha recebido tantas atenções e gentilezas. E essas gentilezas destacadas por Saint-Hilaire ainda hoje são vistas por esses lados. Um sorriso na janela, um aceno de mão. Aqui em Rio Preto pessoal muito amigo, todo mundo se conhece. Quando a gente precisa fazer um lanche, que não quer ir na rua, da janela mesmo a gente resolve. Passa um amigo, um companheiro, a gente pede para chegar na padaria, pegar um pãozinho, pegar um lanche. Então, a pessoa faz com o maior carinho. Então, tudo se resolve até da janela. Tem sempre uma boa história por aqui. Nós aqui de Estado de Minas e Rio Preto, nós não podíamos atravessar. Tinha muitos pais que eram muito assim, repressivos, não gostavam que a gente atravessasse. Então, nós estudávamos todos na escola. Aqui de Minas, os colegas vinham, os paquerinhas vinham, a gente rodava muito jardim, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, mexiam com a gente e ali surgiram várias paqueras, vários namoros e até casamento. E nessa volta toda, no domingo à noite, nós tínhamos uma caixa de som que tocava todo tipo de música pra gente, mas o horário era 9h30, 10 horas pra gente ir embora pra casa. Tanto eles irem embora pro estado do Rio, quanto a gente recolher em Rio Preto. E passeando por Rio Preto, no meio da cidade, tem uma ponte. Ela liga Minas ao estado do Rio. Foi reconstruída, é claro. Não é mais de madeira como no século XVIII. O registro que havia aqui não existe mais. Hoje, os viajantes e pedestres que passam por aqui não são mais obrigados a parar para se identificar. É um vai e vem danado, um movimento grande o dia todo. E as pessoas nem lembram que ao passar por aqui estão mudando de estado. Mas, aqui do meu lado esquerdo está Rio Preto, Minas Gerais. Já do meu lado direito é Parapeúna, distrito de Valença, Rio de Janeiro. A denominação Parapeúna surgiu apenas em 1943. Até essa data, ambas as povoações, tanto a da margem esquerda do Rio Preto quanto da margem direita, chamavam igualmente Rio Preto. Em função das confusões, em função desse homônimo aí, recorreram a um tupinólogo que sugeriu o nome Parapeúna, que em tupi-guarani significa igualmente Rio Preto. Rio Preto de Minas e Rio Preto do Rio. Sim, inclusive o trem, quando chegou em Rio Preto, na verdade, ele chegou em Parapeúna. Parapeúna. O vagão do trem chamava Rio Preto e a estação também chamava Rio Preto. E vamos conhecer Parapeúna. Parece a continuação das Gerais. A velha estação, casarões antigos, uma vida passada devagar.
E quando se faz a pergunta, Rio ou Minas? Nós moramos nos Estados Unidos. 2 estados? Unidos. É verdade. Aqui é metade Minas, metade Rio, né? Tudo participa dos dois lados ao mesmo tempo, né? E é bom assim? É bom assim, é bom. A integração é bom, né? Participa do estado do Rio, estado de Minas, aqui é tudo um... Rio Preto aqui é tudo um só, Parapeúna, Rio Preto aqui é quase tudo um só, né? E tem muito mais de Minas por aqui. Agora vamos para a sede do município, Valença. Apesar de nascida portuguesa, basicamente ela foi formada e foi criada por mineiros, somente mineiros vindos da região de São João del Rei, né? Quem tinha condições para abrir as primeiras fazendas, explorar, iniciar atividade agrícola e ocupar de fato essa região. Não só Valença, mas toda a região do Vale do Paraíba, né? Com a lavoura de café. Inicialmente com lavoura de subsistência para abastecer o Rio de Janeiro de alimentos. O legado da influência mineira na região de Valença é muito grande, né? Era uma sociedade ainda muito bem organizada. Os que vieram para cá eram uma elite, né, forte em Minas Gerais. Então eles vão trazer toda a sua bagagem cultural, a forma de se relacionar, a prática religiosa, a arquitetura, o mobiliário. E isso ainda é muito visível aqui na cidade de Valença, né? Esses casarios, por exemplo, né? Foi muito forte na cultura mineira, ainda é muito forte aqui em Valença. Então a gente vê nessa casa aqui, por exemplo, lateral, que é uma casa exatamente do início da ocupação da cidade, na época os mineiros chegaram em grande quantidade para cá, para fundar a cidade, e vão trazer toda a sua técnica construtiva, a forma de construir, de viver e de morar, né? E você é visível isso, né? Nas tipologias das janelas, nos beirais, né? A casa sem eira e sem beira, né? O beiral trabalhado de pessoas de posse, né? O trabalho de cantaria, né? Que são essas peças de pedra, né? Os mineiros eram mestres canteiros na arte de trabalhar a pedra, né? Então tudo isso é visível hoje em grande parte dessa arquitetura, né? Que a gente chama de arquitetura de terra e madeira. A cidade teve o auge do desenvolvimento no ciclo do café. Abrigou barões, grandes senhores que vinham fazer negócios. E a rua principal tem o mesmo nome até hoje. Sabe qual é? Rua dos Mineiros. Por aqui passavam os tropeiros, né? E aqui se transformou na rua mais movimentada da cidade. E Rua dos Mineiros passou a ser o coração da cidade. Então, até hoje, ela tem esse resquício de ser o lugar mais movimentado da cidade, onde as pessoas se encontram. E sempre relembrando esse tempo em que o maior movimento comercial passava por aqui. Os tropeiros com as tropas as boiadas, né, que iam em caminho da corte, para abastecer a corte do Rio de Janeiro. E a matriz foi construída voltada para a frente da Rua dos Mineiros. As igrejas normalmente eram voltadas para a entrada da cidade. E a entrada da cidade aqui passou a ser muito mais voltada para Minas Gerais, de onde vinham os mineiros, as tropas, do que voltada para a corte, né, que é a capital federal daquele momento histórico. Valença é quase uma cidade mineira. É só uma questão de recolocar essa fronteira. Não importa a forma de falar, Rio ou Minas. Nesse vale, margem direita ou esquerda, o Rio Preto não impõe limites. O Rio Preto, para mim, é o meu Rio São Francisco. O Rio Preto, para mim, é o meu Rio Tejo. O Rio Preto, para mim, é meu Rio Tamisa. O Rio Preto, para mim, é o Rio Nilo. O Rio Preto, para mim, é o Rio Ganges. Não importa o país, não importa que esse rio aqui é a minha nacionalidade. A minha nacionalidade é esse Rio Preto. Por quê? Ele une, ele é fraterno, ele alimenta e ele nos permite todas as coisas maravilhosas que um grande poeta possa querer dele.